Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir. Body Express, uma academia completa para cuidar da sua saúde. Equipamentos modernos, amplo espaço para a sua atividade física favorita, os melhores profissionais e uma equipe de excelência preparada para ajudar você a alcançar seus objetivos. Vá conhecer a academia mais equipada de Botucatu. Body Express, a sua hora, agora, no Boulevard Cidade. Na correria o dia todo, é hora de dar uma pausa e ficar bem informado com as notícias mais importantes de Botucatu e região. No ar, Estação Notícia. Olá, bem-vindos! No ar, mais uma edição do Estação Notícia, o jornal da sua tarde, direto aqui do nosso estúdio, no piso térreo do Shopping Boulevard Cidade, no centro de Botucatu. Você nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube do Agência 14 News, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,5 da Estéreo Mix FM de Botucatu. A gente segue com a nossa programação de final de ano, com entrevistas, assuntos especiais, para fazer uma retrospectiva e colocar em pauta aqui no jornal online do 14 News aquilo que foi o principal destaque ou os principais destaques ao longo do ano de 2023. Mais uma vez agradecendo os trabalhos técnicos de Wilson Tavares Filho e aqui na bancada comigo para a gente conduzir mais uma edição do Estação Notícia, Cristiano Alves. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kleber. O Kleber por aqui, também o Wilson Tavares Filho. Um abraço ao Cleiton Santos também conosco e a você que nos acompanha todos os dias aí trazendo muita informação para Botucatu. Seja bem-vindo. E na edição especial do Estação Notícia de hoje, a gente está recebendo a vereadora Érica Lial Thiago, a vereadora Érica da Liga do Bem, em pauta no nosso programa de hoje, o trabalho legislativo municipal, tudo aquilo, a prestação de contas também de projetos, todo o trabalho que foi feito ao longo desse ano de 2023. E claro, como não poderia ficar de fora, o assunto causa animal. Avançamos demais ao longo de 2023 em muitos assuntos referentes a esse tema. E é claro também que a gente vai querer ouvir da vereadora Érica a perspectiva ou expectativas para o ano de 2024. É um ano também que tem um foco ainda maior por se tratar de um ano eleitoral. Estaremos indo às urnas mais uma vez, agora para decidirmos o futuro da questão municipal, executivo e também no legislativo. Para a gente começar esse nosso bate-papo,
dar as boas-vindas à nossa convidada, Érica. Mais uma vez, bem-vinda aqui ao Estação Notícia. Obrigado por ter aceitado esse nosso convite, tudo bem? Tudo bem, sempre um prazer falar com vocês e poder passar aí as informações importantes. Érica, sempre quando a gente faz esse nosso bate-papo, né, a gente vai fazendo essa retrospectiva. E eu lembro que no final do ano passado, quando você também aqui esteve, a gente falava de um ano muito pesado, né, por diversos assuntos. A gente ainda saía da questão da pandemia, entendendo um pouco mais do cenário, aquele trabalho difícil que a gente teve. Esse ano, pelo menos na questão do trabalho em si, parece ter sido mais calmo. Não nas discussões da Câmara, mas para poder ter a tranquilidade de saber que a gente estava num mar um pouco mais tranquilo. Como é que você avalia esse ano de 2023, dentro e fora da Câmara Municipal? Realmente, esse ano eu acredito que tenha sido muito mais tranquilo, porque as pessoas do ano passado, elas estavam cheias de problemas, então uns sobrecarregavam os outros, né? Uhum. E esse ano acho que está bem mais leve, com muito mais esperança. Então as pessoas se sentem melhor, elas tratam melhor as outras pessoas, e então deu para assim, atender muito mais, né? Entender muito mais isso que a gente passou e dar mais valor à vida também, por tudo que a gente passou, né? A gente sabe, né, do seu trabalho antes mesmo da Câmara Municipal, muito ligado à causa animal, mas desde o seu primeiro dia na Câmara Municipal, claro que tem um foco importante para esse assunto, mas você nunca ficou presa apenas a essa pauta, né? Foram vários assuntos em discussão. E eu até trouxe esse tema para a gente falar dessa questão da calmaria, porque até o ano passado, qualquer outro assunto que surgisse dentro das principais discussões, a gente ouvia: poxa, a gente saindo de uma pandemia, saúde em pauta e muita gente querendo colocar outros assuntos aqui, sendo que a prioridade é essa. Então eu acho que esse ano teve espaço para outros assuntos e é impressionante, pelo menos das informações que a gente sempre recebeu, né, Cris? A causa animal principalmente e a questão da violência contra a mulher, que também sempre esteve na discussão na Câmara Municipal e no seu trabalho ao longo desse ano, tiveram uma evidência absurda, né, Érica? Sim, o que eu falo, que é importante que as pessoas entendam, é que assim, eu tenho mais afinidade com a causa animal, né? Eu não deixo de lutar pelas outras causas, mas eu não tenho esse entendimento tão grande do assunto. Então eu vou lutar, como eu falo, vou trazer emenda, vou buscar com deputados para a saúde, para a educação, mas assim, falar que eu entendo super, né, desses assuntos seria uma inverdade. Então só é mais discutido a causa animal porque realmente é um assunto que vem à tona quando eu falo. E os outros parecem não ter tanta evidência assim, apesar, né, de sempre buscar. E realmente, como eu falo, sendo mulher, né, a causa da mulher, que é lutar contra a violência dos mais fracos, que daí também não depende, é a mulher, é a criança, é o idoso, é o animal. Então, assim, são lutas que a gente vai buscar porque o entendimento é o mesmo para os assuntos. Só muda, né, o final. E já os outros assuntos precisam de muito mais estudo. Então, assim, eu desde quando entrei, estou estudando, buscando. Hoje já sei muito mais do que eu sabia há 3 anos. Então, mas quando a gente vai cair numa discussão, aqui, lógico, eu me dou melhor, é a causa animal e a causa da mulher. Mas, né, eu estou todo dia buscando entender e estudar sobre os outros assuntos também. Agora é importante, né, Cris? A gente até falava fora do ar, em relação a todo esse momento de aprendizado, né? Porque se a gente olhar hoje a legislatura da Câmara Municipal, vereadores, né, que estão no seu primeiro mandato, e houve momentos de turbulência, né, altos e baixos dentro da Câmara Municipal. Como é que está esse clima hoje, Érica? Desde quando vocês entraram, passando por essa turbulência da pandemia, todos esses ajustes, e hoje, da apresentação de projetos, esse intuito realmente, porque não é uma questão pessoal, né? Não estou apresentando um projeto para mim. Como é que é o entendimento dos outros vereadores em relação a esses projetos voltados para a população? Eu sempre falo que a Câmara de Botucatu, ela é são pessoas assim totalmente preparadas mesmo para estarem ali, né? Elas sabem muito, elas entendem muito. Então,
às vezes eu falo que o vereador, ele é eleito, não precisa nem saber muito, porque as pessoas que trabalham ali na Câmara, elas auxiliam demais, né, para que eles façam. Então, como é uma busca para a melhoria da população, então os assuntos são óbvios, né, e assim, são sempre colocados em pauta. E aí basta entender qual vereador, né, vai tratar mais de tal assunto. Então, por isso que alguns falam muito mais da saúde, outros, né, do autismo, de tudo. Então, acaba definindo que cada vereador vai para um lado, né? E assim, nem sempre a Câmara ou o vereador é que vai lançar todas as proposituras. Às vezes as proposituras chegam na casa por um pedido de alguém e aí eles vão falar, puxa, esse assunto aqui é para qual vereador? Entende? Então, assim, essa busca é importante da gente saber como pedir, para quem pedir, como faz esses requerimentos, mas é o que eu falei, não somos nós nossa, eles criam um requerimento, moção, né, tudo o tempo todo. Não, muita coisa vem pra gente e aí é definido pela causa de cada um para que ela vá à tona e seja votado para o bem da população. Quando uma proposta, né, vai ser apresentada, um projeto, uma discussão, a gente imagina, né, Cris, que dentro de um caminho natural, que os vereadores sentem à mesa e discutam aquele projeto, né? Para saber se tem alguma coisa que pode ser aprimorada, algo que não esteja no caminho. O que a gente percebe hoje, né, Cris, na apuração, na conversa, é que não tem muito clima para isso hoje, né? Parece que, assim, há grupos dentro da Câmara Municipal e aí, muitas vezes, o resultado a gente só vai saber na hora realmente que se coloca em pauta para discutir. Tá assim mesmo, Érica? Ou foi possível já dar uma contornada dentro de outros problemas que aconteceram? Deu para colocar os ânimos um pouco mais acentuados? Olha, o que eu falo é que assim, a proporcionalidade que existe hoje, ela é maravilhosa, né? Porque antes, todos sabem, né? Nós tínhamos a maioria do mesmo partido, então não havia necessidade, e a base ainda do governo. Então, assim, não havia necessidade de discussões. O que vinha era aprovado, o que vinha, né, era assinado, e não havia, tipo, uma negativa, nunca, né? E assim, o que é falado muito ali hoje, que nós que somos novos, é que essa é a melhor legislatura desses tempos por conta das discussões. Então, assim, não é possível unir, né, as pessoas ali dentro para conversar sobre os assuntos, mas existem as comissões. E as comissões, antigamente, elas não eram efetivas. Elas existiam, mas elas não contribuíam. Hoje, não. Hoje, as comissões, realmente, elas discutem, elas barram, né, projetos, elas entendem projetos. Então, assim, é muito gostoso ver que isso funciona agora. Mesmo porque existe bastante, mesmo sendo base, a maior parte, né, dos vereadores sendo base do governo, elas são, de uma certa forma, não são obrigadas a aceitar tudo o que vem. Então, é necessário, sim, discutir, entender, e alguns projetos não vão para frente porque as comissões barram. Então, isso só passou a acontecer agora, realmente por conta de vários partidos terem entrado, e essa proporcionalidade, ela inovou, ela renovou a Câmara. Cris, Érica Liel Thiago, a vereadora Érica da Liga do Bem, é a nossa entrevistada nesses especiais de final de ano que o Estação Notícia está programando. É muito bacana a gente ter essa oportunidade, porque vira até uma prestação de contas, a gente fala de projetos, fala, né, do que está pensando, né, a vereadora daqui para frente, o parlamentar, né, quais as suas perspectivas. No seu caso, Érica, você deve se manter como vereadora, sua tentativa é uma reeleição ali, né? Continuar na Câmara. Há outras aspirações também, ou não? Realmente deve ser isso a estratégia do partido e sua também, continuar o trabalho na Câmara e continuar focada nessa atuação. Eu entendo hoje, e eu falo que a gente tem que entender quanto está preparado para algo, né? Quando eu entrei na tentativa de me tornar uma vereadora, eu não me sentia preparada, mas eu sentia que tinha essa capacidade de buscar para que eu me tornasse, né, uma vereadora e fosse uma boa vereadora. Hoje eu entendo que eu não tenho ainda a capacidade de galgar coisas maiores, porque eu ainda estou num aprendizado, e eu acho que isso é importante, né? Porque a gente não pode se lançar
sem saber o mínimo, porque senão você prejudica a população ao invés de ajudar. Né? Eu sempre falo que o futuro só a Deus pertence, e a gente não tem como afirmar algumas coisas, olha, certeza que eu vou fazer. Então eu tenho uma vontade de continuar, de tentar novamente, mas ainda tenho muito tempo aí, né? Se a gente for colocar um ano praticamente inteiro, tudo bem que em março algumas coisas serão definidas, mas muita coisa pode acontecer até a eleição. Então, e esse cenário político, ele é muito pesado, sempre vou dizer isso, ele é muito pesado. Então, você tá super animado, tá ali, fala, não, eu vou, mas aí acontece alguma coisa, fala, nossa, nunca mais eu quero saber desse negócio, entendeu? Então, ele é muito altos e baixos, então não dá para afirmar, né, definitivo, vou com certeza, mas a minha vontade hoje é, sim, de continuar para que eu consiga concluir muitas coisas que a gente já começou a conquistar, mas que eu sei que não dá em um ano ainda para concluir. E vão ser coisas realmente que vão beneficiar a população nessas lutas que a gente busca. A gente sabe, né, Cris, a quantidade e o tamanho dos desafios que você tinha antes da Câmara Municipal pela causa animal, pela própria ONG, pela atuação, que é aquele trabalho diário, árduo, tudo aquilo que a gente já conhece. Dentro da Câmara Municipal, você esperava esses desafios, esses ataques que você já sofreu, porque aí sai um pouco da questão profissional e vem para o âmbito pessoal. E quando a gente fala do âmbito pessoal dentro da política, a gente sabe o quanto atinge isso a família também. Quantas outras pessoas acabam sendo envolvidas numa discussão como essa. Como é que foi o seu processo de maturidade para poder entender, né, o que a política causa para você ter esse ânimo realmente continuar trabalhando em cima disso? Como você falou, os 2 primeiros anos, eles foram maçantes. Eles foram, assim, de qualquer pessoa que não é da política falar, não quero mais isso, entende? Então, assim, já cheguei a falar de jogar a toalha muitas vezes nos 2 primeiros anos, pela falta de entendimento dessa situação pesada que os que já são políticos, eles aguentam, né? Mas, e aí você pensa em desistir, e aí você, como você falou, você pensa, o que eu já colhi, né? Enquanto eu não era vereadora e hoje vereadora, o quanto de coisas boas eu já trouxe, e aí eu passo a esquecer tudo de ruim que acontece, para tentar falar, já que eu estou aqui pela população, o que de bom eu já fiz para a população? E se o que eu fiz de bom trouxe realmente muita diferença para Botucatu, por que eu vou desistir agora, né? Então, quando você pensa em desistir, ao mesmo tempo você fala, como sempre o Palinha fala, né? Se os bons desistirem, só vão ficar os maus. E é isso que a gente quer para nossa população, já que, como vereadores, nós estamos ali representando a população. Não. Então, aí você fala, eu vou tentar. Eu vou me esforçar, eu vou deletar o que há de ruim, e vou me, né, assim, vou tentar fazer tudo o que for melhor e é a minha parte. Né? Como eu digo sempre, eu sou uma vereadora da causa animal e nós temos mais 10. Se cada um lutar por uma causa, então nós teremos uma legislatura ótima e sempre, né, que é a função de cada vereador, e sempre um governo que consegue lidar com todas as demandas do município. Antes até de assumir um cargo público, né, Érica, sempre vem aquela expectativa muito grande de falar, agora eu dentro da política eu consigo discutir muitas coisas que às vezes eu não tinha o espaço ou a visibilidade que agora eu posso ter. Estar na política trouxe avanços para essas causas, para aquilo que você acredita realmente, de todo o seu trabalho que você vinha desenvolvendo antes da legislatura? Eu não tenho dúvidas que tudo que hoje está acontecendo aqui, nós somos hoje já referência, né, aqui, não só na região, mas segundo até o Dr. Talamonte, né, a gente estava conversando, a gente está quase virando referência no estado de São Paulo. É óbvio que existem, né, os outros protetores lá, os deputados, que já são muito mais conhecidos, mas por uma cidade tão pequena, nós estamos realmente inovando. E assim, antes de ser vereadora, eu só era uma protetora, né, e que cuidava ali de uma ONG e tudo, que era uma ONG que, sim, começou a dar tudo certo, caminhando tudo direitinho, mas a gente passava muita dificuldade, né? E eu não estou dizendo financeira só, mas estou falando da dificuldade de não enxergar o futuro, não conseguir ter uma perspectiva. Quando a gente entra para a política, e eu só entrei para a política por conta da briga da causa animal, porque eu passei a entender o quanto a política era importante para resolver certos problemas, então você também passa a entender o quanto você pode buscar soluções, e não só criar, né,
né, os problemas, mas falar, puxa, mas isso eu consigo resolver. Muitas portas se abrem, com certeza. Você conhece pessoas, né, que podem te dar uma direção melhor. E aí você passa a entender. Então, assim, nesse processo da busca pelo voto, tudo que naquela fase em que eu era uma pré-candidata ou uma candidata, eu fui conhecendo muitas pessoas com as quais eu jamais conversaria sendo a Érica normal. Então, assim, conversei com o Dr. Talamonte, com muitas pessoas antes da eleição. Já falando dos meus planos, do que eu gostaria, né? Como eu falava para ele, assim, eu gostaria que existisse um centro de proteção animal, gostaria que tivesse uma casa para acolher as mulheres que sofrem violência. Isso já é uma conversa de antes, né, de ser candidata. E aí, hoje, eu vendo os frutos sendo colhidos, eu falo, puxa, deu certo, entendeu? Então, toda aquela conversa que existiu e tudo que hoje a gente está colhendo é fruto dessa luta. Se não tivesse hoje Érica e Palinha na Câmara, nós nunca teríamos visto uma prisão que ocorreu. Já mais de 40 hoje, elas não teriam acontecido. Porque essa luta não era de ninguém do Legislativo. Então, não adianta falar, mas estão ali e não fizeram nada. A gente sabe, e através dos números, o quanto várias coisas mudaram depois, né, dessa eleição. Então, eu vejo como um passo significativo, como um aumento, né, de uma visibilidade muito grande que Botucatu teve. E aí outras cidades ficam, puxa, como é que vocês estão conseguindo? Puxa, como é que isso deu certo? Mas é uma junção, né? Uma junção de pessoas do bem que resolvem fazer as coisas. Então... Bacana. E essa questão do Centro de Proteção Animal, eu vi vocês debatendo essa questão através da emenda impositiva, né? Que a ideia é a verba que o vereador vai receber, 50% tem que ir para a saúde e outros 50% você vai colocando dentro, né, dos pedidos, áreas que o vereador entende que estão precisando mais. Com essa emenda impositiva, que o vereador tem direito a aplicar esse valor, e é bom a gente explicar que o vereador não vai ter esse dinheiro para ele usar como ele quiser, tem regras e é como se fosse a prefeitura aplicando, mas é o vereador que está indicando esse valor, não é para benefício próprio, né? Isso vai ser possível, a gente ter um centro de proteção animal para receber esses animais, vai ter que complementar o valor, vai ainda depender de mais verba. Como que vai funcionar essa questão da emenda e o centro para animais? Então vamos lá, a emenda impositiva não existia para Botucatu, a maioria das cidades já trabalhava com isso, para a gente é muito novo, então eu entendo bastante já de emenda, porque eu busco muitas emendas, né, dos deputados e assim, é uma documentação gigantesca para você conseguir uma emenda e prestar conta dela é muito mais difícil. Então, como era a minha primeira emenda e eu sei da dificuldade que quem vai receber teria, então você acaba tendo aquela preocupação, assim, eu comecei agora e as entidades também vão passar por isso pela primeira vez, as entidades de Botucatu. O risco de perder a indicação é muito grande ainda, porque quando você passar a entender, ajudar as entidades a criar tudo o que precisa, tipo, num próximo ano você tem a certeza de que as entidades que você quer ajudar, elas estarão aptas a receber. Esse ano ainda era muito vago isso, né? E desde quando, antes de entrar, o meu sonho sempre foi que existisse um centro de proteção animal, um local onde os animais pudessem ser acolhidos. Não era a expectativa de todo mundo falava, é um depósito de animais, tudo. Mas, e a gente também não tinha a equipe de proteção animal e não tínhamos o apoio das forças de segurança. Então, quando a gente iniciou um projeto de lei que, né, determinava sobre a proteção animal, um grupo que iria trabalhar com isso. Aí veio a parte difícil. Recolhe, leva preso o indivíduo que causou os maus-tratos e coloca os animais onde? Então a gente lotou a cidade de Botucatu, todo lugar que existia uma baia tem um animal, né, que foi resgatado de maus-tratos e já não tem mais onde colocar. Nem querendo pagar, não existe mais locais. E aí você fala, então todo o trabalho para, e é óbvio que isso ia acontecer, porque dentro da demanda precisa do estudo para você entender quais são as dificuldades, e aí disso você tira o que você precisa fazer. E aí começou a entender que era necessário existir um local.
Porque, como eu sempre falo, as ONGs, os protetores independentes, eles fazem o seu trabalho, mas não é obrigação deles acumular vários animais com eles, né? Porque são pessoas físicas que amanhã morrem, acontece alguma coisa, fica doente, esses animais vão ficar sem a assistência. O município, ele é o município. Muda a gestão, muda as pessoas, mas ele continua dando assistência para os animais. Então, é necessário realmente que exista um lugar maior. O canil municipal não pode fazer isso, porque ele é um centro de zoonose, então, daí, como eu falo, sempre foi o meu sonho. Quando surgiu uma oportunidade, que era a emenda impositiva, eu não pensei, eu nem pensei, na verdade, quando eu falou um dinheiro e tal, eu falo Centro de Proteção Animal. Esse é o destino. Seria o que exatamente esse centro, Érica? Seria um local para o recebimento do animal, os cuidados iniciais ali, por exemplo, se ele estiver ferido, fazer uma análise, até um animal que talvez esteja numa situação que precise de uma avaliação, né, geral, para ver se está bem, para depois ser encaminhado por uma adoção, algo assim, ou seria um abrigo mesmo, ou as duas coisas? Então, vamos lá. O Centro de Proteção Animal, ele não é esse serviço que você descreveu, que seria o buscar o animal que está machucado, tudo, ele é um serviço do canil municipal. Então, o canil municipal que não vai deixar de funcionar, e, né, o animal está ali machucado na rua, foi atropelado, alguma coisa, o canil vai até o local, busca, então identifica se tem um tutor, se tiver um tutor já leva até o tutor. Esse ainda vai continuar sendo o mesmo trabalho, né? O Centro de Proteção Animal, ele vai existir para os casos de maus tratos. Então, quando a polícia, junto com a equipe, vai até o local e constata que existe ali, que daí, quando ele constatar e precisa retirar, já é um caso muito pesado, né? E aí, ele é necessário retirar mesmo do local naquele momento, porque aquela pessoa normalmente vai presa. Então, a dificuldade hoje é essa. As pessoas até, algumas criticaram, mas e com esse monte de cachorro na rua, só vai acolher os de maus tratos? Sim, porque eu sempre falo, o animal que está atrás do muro, ele não tem como pedir socorro. Só quando existe a denúncia. E aí, quando existe a denúncia, não dá para fechar o olho e deixar ele ali. O animal na rua, ele passa, assim, muita dificuldade, tudo, mas as pessoas estão enxergando aquele animal, né? Algum vai dar comida, alguém vai dar água, e se ele debilitar, a gente tem o canil municipal que vai recolher. Agora, o animal dentro da casa, uma que ninguém pode invadir uma casa para salvar aquele animal, somente a polícia. Então, assim, se invadindo, o que é feito depois disso? Né? Então, se não existir o Centro de Proteção Animal, todo o trabalho para. E não é a ideia. Como falou, óbvio, se a gente fizer um Centro de Proteção Animal, que qualquer animal possa vir, você vai lá, não castra sua cachorra, nasce 10 filhotes, você vai lá e deixa lá na porta do Centro de Proteção. Ou aquela história que a gente sempre vê no final do ano, né, Cris? Que é super comum. Eu vou viajar, não tenho com quem deixar, deixa eu abrir o portão rapidinho aqui, vamos ver o que vai acontecer, Os maiores casos de abandono são agora no final do ano. Então, assim, a ideia não é transformar as pessoas em pessoas piores, é transformar a causa animal numa situação melhor, né? Então, quando há necessidade, ele vai ser acolhido. Não serão todos os animais acolhidos, mesmo porque isso realmente é uma situação que eu falo, parte da castração, da conscientização, não acolher todos os animais, porque não é possível, são mais de 50 mil, nem sei dizer, não teria onde colocar tantos animais abandonados. Então, é essa a ideia. E aí você estava explicando o que eu aí perguntei mais detalhes, né, desse centro. Quando surgiu a ideia, né, desse recurso, aí você já direcionou, que você estava indo para esse lado para explicar para a gente. É isso, daí nós estávamos numa reunião, eu, Palinha, a gente estava na reunião da causa animal, junto, eu, Palinha, Pardini e algumas pessoas ali do governo, e aí eu falei, bom, vocês já sabem que, né, o meu dinheiro eu gostaria de destinar para isso, porque ele é saúde e é a outra metade, tudo coerente com a proposta. E aí fiquei muito feliz, porque aí, quando o Palinha virou, ele falou assim, a minha também. Então, com esses dois valores, e se mais uma pessoa tivesse, né, também se engajado com isso, o valor seria praticamente completo para a gente criar esse Centro de Proteção Animal. Mas ele não é total, então quase 1.300.000, né, alguma coisa assim. Mas esse Centro de Proteção Animal, ele para 300 cães, aproximadamente 100 gatos, ele vai, uma estimativa, segundo os projetos, de 2.300.000. Né? É óbvio que aí existe a parte administrativa, porque a gente pretende ainda lutar pelo que todo mundo pede, que é assistência veterinária para pessoas de baixa renda, para esses animais, assim, sem ter um local, não adianta a gente trazer recursos, vai ficar a mesma coisa que hoje a gente está lutando.
tem a verba, tem o produto, mas não tem onde fazer aquilo. Então, tudo isso a gente já está pensando agora. Então, criar um local para treinamento, um pet shop para os animais que estão muito, né, debilitados já, com pelo crescido. Algumas coisas que a gente quer já que exista ali, para que no futuro, então um legado mesmo, para que o futuro dos animais e das pessoas de baixa renda seja melhor nesse sentido. Eric, eu queria entender um pouco mais, né? Porque esse assunto que o Cris trouxe, né, desse centro de proteção animal, de todos os avanços que Botucatu teve, esse dá um passo gigantesco também, muito daquilo que se considera como é o ideal para se realmente discutir e colocar em prática muita coisa que está no papel dentro da causa animal. Como é que vai funcionar o gerenciamento desse centro, né? É uma parceria público-privada, é a administração municipal que tem que tomar conta, já tem um local, uma área para a construção desse centro. Como é que está todo esse processo, esse projeto para sair do papel e ir para a prática realmente? Sim, então, antes de toda a aprovação, eu e o Palinha, a gente correu muito atrás do projeto, a gente ajudou no projeto por ser por ter um abrigo, entender dessa logística, tanto que daí quando ele ficou pronto a primeira vez, aí tava lindo, tudo perfeito, eu falei, mas cadê o gatil? Então, assim, gato, né, tal. Não, tem que ter, né, porque também vai existir isso, então aí redesenhou, aumentou essa parte. Então, tudo foi muito pensado para o bem-estar mesmo, para que não sejam um depósito de cachorros. Eles têm que ter uma qualidade de vida ali, porque já vão sair do sofrimento, né? Então, eu acabei me... Não, do gerenciamento, se tem uma área já própria para a construção desse aí centro. Foi definido um local, que basicamente é o mesmo local, é ali na lateral do próprio canil municipal, né? Aquela área do estacionamento ali. A guarita basicamente seria a parte administrativa que vai ser levantada, porque já foi corrigida aquela parte das águas, né? Daquele problema que nós tivemos. E então seria isso. Quem vai fazer a gestão hoje, né, do Centro de Proteção Animal seriam essa equipe de maus tratos, que é liderada pela Vigilância Ambiental. Então, a Vigilância vai continuar cuidando disso junto com as forças de segurança. Então, houve a apreensão, o animal vai para esse local. A partir dali, esses animais que são retirados de maus tratos, alguns deles ficam muito tempo, assim, eles não podem ser adotados. A pessoa que vai ficar com esse animal, ela é um fiel depositário. Porque se a justiça determinar que esse animal precisa voltar para o tutor, ele volta, né? Então, são casos que ainda vão levar um tempo. Então, por isso que é importante ele ter esse local, aí vai passar por esse processo, mas ali a gente vai trabalhar tudo, né? E ali abre o precedente que nós não temos de voluntariado, de ajuda para manter aquele local funcionando, além, lógico, da verba que viria da prefeitura para manter o local funcionando. E por mais que a gente ache um absurdo, né, Cris? Mas ainda tem que aguardar essa decisão da justiça, né? Um animal que foi vítima de maus tratos, ainda pode haver uma decisão para ele voltar para aquela pessoa que causou todo esse mal, né? É verdade. E a gente às vezes olha para essa causa animal de uma maneira que a gente até fica refletindo, né? Porque é o seguinte, o pessoal fala, mas deveria dar atenção muito mais para outras áreas. Mas se você for ver também, às vezes o cão, o gato, ele não tem como se defender, né? É um ser que está ali, às vezes sentindo dor. Os casos que a gente viu de fotos, como os animais estavam, que a polícia foi acionada e foi até o endereço, a gente não acreditava que um ser humano que é pensante, né, que tem raciocínio, que tem inteligência, deveria ter, né? Deveria no ter, caso. consegue se cuidar. Eu tô bem, mas o animal eu vou deixar largado. Então, atrás dos muros, né, como a Erika disse, tem coisas inacreditáveis que a gente. Por isso que é importante essa ação, sem deixar de cobrir as outras, mas também ter uma atenção importante nesse quesito. Então, não é uma área que desmerece, né, você dar uma atenção. Então, esse local é muito importante, você ter um centro de proteção animal, um centro para esse tratamento, mas também é importante a gente, eu acho que destacar, Erika, os avanços que nós tivemos hoje. Se você for querer fazer uma castração pela prefeitura, você vai lá, agenda, consegue. Então, a pessoa que quer cuidar, ela tem a vacina, ela tem todas as vacinas, inclusive, tem como fazer a castração, então e o chip, e a chipagem, então, microchipagem. Então, o trabalho que vocês vêm fazendo, os vereadores ali na Câmara, com relação a esse foco também aos animais, então você percebe que tem dado resultado, porque senão a gente não teria hoje. E também a prefeitura
topar fazer tudo isso, investir nessa área, porque tem crítica também. Você está implantando nisso. Porque hoje, às vezes, para a gente pegar um valor e falar, eu vou castrar, às vezes a pessoa não tem esse dinheiro, não sei quanto custa, 300, 500, 200, não sei o valor. Né? Depende também da clínica, do local que está atendendo. Então, várias questões nós avançamos. Eu fui numa dessas feirinhas que acontece ali na Secretaria da Saúde, eu fui num domingo de manhã, a gente vê o número de pessoas que trabalham nisso. Para você fazer uma feirinha, cada um tem que estar segurando um animal. Foi nessa última que teve, na né, última Cris? que eu A fui. gente entrou ao vivo, tudo. Tem que ter uma pessoa segurando cada animal. Não é um negócio assim, vamos fazer aí, pronto. Tem toda uma estratégia ali. Aí você pega os dados de todo mundo, a pessoa que vai ficar responsável. Tinha ali, por exemplo, uma república de estudantes, as moças, que acabaram adotando um cachorro. E aí eles fazem o cadastro. Quem vai ficar responsável? Quem que mora na casa? Tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí depois entra em contato para saber se o animal está bem. Quer dizer, é um trabalho de acompanhamento. Então acho que teve um avanço grande nessa questão, que a gente tem que reconhecer, porque não é toda cidade que chega lá, você cadastra para fazer a castração gratuitamente. Então eu acho que vem da cobrança que vocês fizeram, o prefeito também de topar fazer, porque tem que ter realmente essa visão que é importante essa causa, mas mesmo assim a gente vê ainda muita coisa. Não sei se a gente antes não tinha conhecimento de tantos maus tratos, porque hoje chega muito mais denúncia. A gente evoluiu de um lado, mas tem muito problema ainda para resolver, né, Érica? Então tem os dois lados da história. Sim, o importante é entender assim, para quem, né, como você falou, critica, mas nós temos vários setores para os humanos. Então, se uma criança sofre uma agressão, se uma mulher sofre uma agressão, se existe qualquer coisa, um idoso, existem locais para denúncia. Existem pessoas que vão cuidar disso, assistência social, né, vários. Então, assim, isso nunca deixou de existir. Essas pessoas nunca deixaram de ser assistidas. Mas para a causa animal não existia até então nada para que eles pudessem pedir socorro. Então por que a gente não ouvia falar? Porque eles morriam. Né? Aí alguém cavava um buraco, enterrava, você nunca vai saber, porque ele não é um número, como nós que temos um CPF, um RG. E se você sumir, não vai mais para a escola, você não aparece mais brincar no parquinho, se alguém fala, opa, cadê aquela pessoa, cadê aquela criança? Então você sente falta, né? Agora, uma cachorra vai parir ali 9 filhotes dentro de um quintal e ela não vai receber nenhuma alimentação. Ela vai morrer e os 9 filhotes vão morrer. Como que a gente fica sabendo disso? Não fica sabendo. Então, hoje em dia, como as pessoas se sentem seguras para fazer uma denúncia, porque elas sabem, né, que na maioria das vezes ela vai ser ouvida, então ela faz a denúncia. Eu recebo denúncias todos os dias, todo o tempo. Nem todas eu consigo solucionar, mas a maioria, porque as pessoas têm medo ainda, né? Eu queria denunciar, mas por favor, não queria que meu nome aparecesse, né? Eu falo, não, tudo bem, passa para mim que eu faço a denúncia por você, entendeu? Me passa todos os dados, endereço e tal. Falo assim, porque a gente não pode ter medo disso, claro, né? É uma situação complicada. Então, como eu falo, primeiro é isso, não é que ela só pensa nisso. Não, é que hoje nós temos que pensar no que não existe. O que existe já existe. A gente só precisa melhorar, se precisar. Mas o que não existe precisa ser criado. Então, aí, realmente, isso aconteceu. Aí, a gente hoje vê mais casos, vê por conta disso. As pessoas estão acreditando mais, denunciando mais, e a gente está chegando a lugares que a gente não chegava antes, né? Então, às vezes, as coisas que a gente recebe são estarrecedoras. Fala, meu Deus, tipo, não acredito. Às vezes, não dá tempo de chegar. Como foi o caso de Vitoriana, né? Que eles chegaram, pegaram o cachorrinho no caminho e já morreu. Então, assim, são casos que ainda falta conscientização, ainda falta bastante coisa, mas, assim, como a gente brinca, só dói se doer no bolso, né? Então, assim, tem muita crítica também hoje, porque fala, mas foi preso, mas já foi solto no outro dia. Não dá para lotar a cadeia com pessoas que causaram maus tratos, né? E não significa que o trabalho da causa animal não esteja sendo feito porque o cidadão depois foi solto. Isso, e não só isso, ele foi fichado. E tem que saber separar cada etapa de todo esse processo. Porque, né? A gente parou no momento em que a gente entregou para aquele momento do resgate, né? Ou ali começou o trabalho da ONG ou dos protetores, que é acolher. Quantas vezes a equipe de maus tratos recolheu, ligou, né? E falou, por favor, me ajuda que eu não tenho onde colocar. Tá bom.
ajudo, entendeu? Então, assim, eu como Érica mesmo, eu já ajudei muitas vezes, né? Eu tenho uma casa que eu alugo só para colocar animais, que é eu que pago, eu que mantenho, e que não faz parte da ONG, e sempre que eu posso ajudar nesse sentido, eu ajudo, né? E, assim, eu me sinto bem com aquilo porque eu sei que aquele caso não teria um fim, né? Muitas das vezes, que são casos muito críticos, onde existe uma quantidade de animais muito grande, que nós temos aqui em Botucatu, não foi retirado porque não tinha onde colocar os animais. Então, a pessoa seria presa, aquilo foi considerado maus tratos, mas não tem onde levar o animal. Então, o caso não fica concluído. Então, é uma tristeza que nos causa, porque a gente ainda vai ver muitos animais morrer naquele local e não vai poder fazer nada. Né? Então, quando a situação é menor, com um número menor, então a gente acaba ajudando nesse sentido. Então, assim, tudo isso, hoje em dia a gente fala, nossa, parece que quanto mais prende, mais casos aparecem, né? As pessoas estão ficando piores. Nem sei se elas estão ficando piores, mas a questão é que as pessoas, elas mudaram, né? E essa maldade que antes não era documentada, hoje ela vem à tona. Ela aparece muito Exatamente. Mais. Então, assim, eu mesma, que sou da causa animal, não consigo ver vídeos que algumas pessoas colocam, né, nas redes sociais do que está acontecendo, que você fala, meu Deus, mas isso não acontece só com animais. A gente já sabe, acontece com os idosos. Quantas vezes vimos vídeos? Acontece com crianças, até dentro de locais onde elas deveriam estar seguras, né? E com cachorros também, dentro do próprio pet shop, né? Dentro do lugar que você leva teu cachorrinho ali para passear, para passar o dia, eles estão sofrendo. Então, assim, é só uma questão de tudo que vem à tona, é porque está sendo bem direcionado, porque aí as pessoas estão tendo uma certeza de que elas podem denunciar. Então, por isso, aparece mais. Hoje é claro, né, que a informação ela chega de uma forma muito mais rápida e completa para todos nós. E se para a gente já é pesado, né, Cris? Porque querendo ou não, a gente já recebe quando o caso ele já está encaminhado, né? Independente do desfecho, né, se foi possível ou não salvar o animal, mas assim, foi feita a denúncia, foi feito o filtro daquela denúncia, teve a averiguação, teve a constatação e teve o encaminhamento. Se pra gente nessa parte final já chega e já dói, imagine para quem está acompanhando desde o início todo esse processo e saber o quanto esse animal sofreu para poder chegar num estado como esse, né? Esse de Vitoriana, que você... não é da noite pro dia que aquilo acontece, né? Casos de outras semanas aí anteriores, que né, a parte lateral do animal já estava dilacerada, com larvas, quer dizer, é algo fora da casinha. Isso é importante salientar para as pessoas, esse caso desse cão. Porque aí, às vezes, algumas pessoas foram lá e escreveram assim, vocês só estão vendo o lado do cão, mas não estão nem vendo se a pessoa precisava de ajuda também, ou se ela também tinha uma necessidade. Ok. A gente concorda que muitos casos é falta de informação, né? Muitas coisas que acontecem, uma doença do carrapato, um tumor, tem coisas que eu falo, tem muita gente que não tem lá R$1.000 para levar o cachorro para o veterinário, eu concordo totalmente, mas isso não impede a pessoa de pedir ajuda, né? Então, assim, quando você se depara com uma situação em que o cão já chegou naquela situação e só foi descoberto porque alguém denunciou, então, assim, aquela pessoa ela não tentou nada. Ela não tentou, ela não teve não, ela não teve sim, ela não tentou ajudar. E aí é inadmissível que alguém realmente se compadeça com essa pessoa, porque ela teve chance. Aqui em Botucatu, quando eu recebo pedido de, por favor, me ajuda porque minha cachorra teve 8 filhotes. Fala, e por quê? Fala, porque você sabe que tem castração gratuita, né? Mas eu não tenho carro. Não, mas você sabe que se tivesse colocado no Face, várias pessoas teriam se oferecido para levar os seus animais. Então, assim, esse próximo mutirão mesmo, eu tenho 8 animais para levar castrar, que não são meus, né? Que é de uma pessoa que a cachorra pariu lá, tá com 8 filhotes, todos em idade de cruzar. Aí ela me pediu ajuda, e ela falou, só que além de te pedir ajuda, eu também não tenho como levar. Eu falei, tudo bem. Eu falo, mas você tá me pedindo ajuda? Então, eu vou te ajudar, eu vou buscar os animais, vou levar para castrar, porque essa é a minha vontade, de que todos os animais, que, né, para que eles tenham uma boa vida, que pare de criar tanto. Então, eu prefiro me esforçar, pôr do meu bolso, buscar um monte de cachorro para castrar, do que buscar um monte de cachorro morrendo de fome, né, sem nenhuma condição. Então, eu falo, é isso. E se a gente criar esse voluntariado de uma forma grande, nós podemos fazer a diferença aqui na nossa cidade. Érica Lial Thiago, a vereadora Érica da Liga do Bem, a nossa entrevistada de hoje, aqui nessa série de programas especiais de final de ano que o Estação Notícia está colocando à disposição para debater os principais assuntos, aquilo que foi destaque, né, que esteve em pauta ao longo do ano de 2023. Nosso bate-papo continua, tem muita informação ainda para a gente poder tratar
nessa edição especial de hoje. A gente vai fazer a nossa primeira parada, um rápido intervalo, e daqui a pouco a gente volta nesse bate-papo aqui com Cristiano Alves e Érica Lial Thiago, a vereadora Érica da Liga do Bem. Não sai daí, a gente volta já. Conforto, bem-estar e qualidade de vida aos idosos a gente encontra no Residencial Sênior Nossa Senhora de Fátima, aqui em Botucatu. Assistência especializada com toda a estrutura necessária, hospedagens de longa permanência, diárias, além de creche para a vovó e para o vovô. O responsável técnico é o Dr. Alex Enfermeiro, que tem um carinho todo especial com os idosos e conta com uma equipe de profissionais formada por enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogas e professoras de artesanato e de interação social. Faça uma visita, conheça o Residencial Sênior Nossa Senhora de Fátima em Botucatu. Fica na Rua Doutor Costa Leite, número 1351. O telefone é o 14 98197 7993. 14 98197 7993. Residencial Sênior Nossa Senhora de Fátima, em Botucatu. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Body Express, uma academia completa para cuidar da sua saúde. Equipamentos modernos, amplo espaço para a sua atividade física favorita, os melhores profissionais e uma equipe de excelência preparada para ajudar você a alcançar seus objetivos. Vá conhecer a academia mais equipada de Botucatu. Body Express, a sua hora, agora, no Boulevard Cidade. Planeta Animal, pet shop com espaço amplo e variedade de produtos das melhores marcas, equipe qualificada e um serviço de excelência para banho e tosa, com todo o carinho e atenção que seu pet merece. Clínica veterinária para consultas, exames e cirurgias, profissionais para todas as especialidades. Contamos com carros equipados e climatizados para levar e buscar o seu animalzinho de estimação. No Planeta Animal tem também o Pet Park ao ar livre, com grande e moderna estrutura para socialização e bem-estar. Planeta Animal, Rua Plácido Rodrigues Venegas, 766, no Jardim Paraíso. Fone 3814-6728. Quando uma mulher sai de casa, não é porque o lugar é público que o corpo dela também é. Importunação sexual é crime. E agora os estabelecimentos do estado de São Paulo deverão treinar seus funcionários para ajudar vítimas de assédio. Se você vir este selo, fique tranquila. Se você vir esse gesto, ajude. É um dever de São Paulo, é um direito de todas nós. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Estamos de volta aqui agora com o bloco 2 do Estação Notícia de hoje, direto aqui do nosso estúdio no piso térreo do Shopping Boulevard Cidade, no centro de Botucatu, pelo Facebook, pelo YouTube do Agência 14 News, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,5 da Stereo Mix FM de Botucatu. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência nessa série de entrevistas, de reportagens, programas especiais no final de ano de 2023. Estamos debatendo aqui os principais assuntos, aquilo que foi destaque, que esteve em pauta ao longo desse ano e, claro, também com os nossos convidados, fazendo uma expectativa, uma projeção daquilo que a gente pode esperar para o ano de 2024. A gente voltando para esse segundo bloco, eu trago um recadinho para você, afinal, todos queremos o melhor preço e produtos de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo?
Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, que é especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. Esse é o Estação Notícia, o jornal online do 14 News. Você sabia que tem uma Piticas pertinho de você? E é logo ali no Shopping Parque Botucatu. A maior franquia focada em produtos licenciados da América Latina. O Mix Piticas de camisetas, garrafas, canecas, acessórios e muito mais dos personagens que você adora. O quiosque Piticas fica do ladinho do cinema. Fácil de encontrar, né? Piticas Shopping Parque, vestindo seu lado fã. Érica Lial Thiago, a vereadora Érica da Liga do Bem, a nossa entrevistada dessa edição especial do Estação Notícia, o jornal online do 14 News, uma série de entrevistas nesse final de ano. No primeiro bloco falamos bastante a respeito da causa animal e até para a gente poder chegar numa reta final desse assunto que é tão importante, esteve em evidência, né? Praticamente toda semana aqui no Estação Notícia, ao longo de todos os veículos de comunicação praticamente aqui de Botucatu. É um assunto que ganhou destaque por todos os avanços alcançados, graças a todo esse trabalho feito aqui em Botucatu, uma união de forças que realmente deu resultado. O que eu queria saber de você, Érica, né, é o seguinte, porque são em vários segmentos, em vários assuntos, em várias áreas, a gente sempre tem campanhas de conscientização, campanhas educativas para ficar martelando realmente determinada informação. Não está na hora da gente pensar, né? Seja imprensa, Câmara, Prefeitura, todo mundo junto, a própria polícia, né, que faz um trabalho fundamental nessa parte do combate realmente e da punição em relação aos maus tratos, para a gente colocar em evidência uma coisa ao longo do ano, que seja periódica realmente, essa questão da campanha, para que as pessoas saibam que os maus tratos são crimes previstos em lei, que dão cadeia, e principalmente essa questão da conscientização, né, da posse responsável realmente do animal? Esse é o que eu falo. Existem coisas que a gente ainda precisa de tempo para conquistar. Já é uma luta da Liga do Bem, essa busca, porque desde antes da... Na verdade, eu não era, né, vereadora, e já buscava levar esse entendimento para as escolas, mas havia dificuldade de entrar nas escolas para falar sobre isso. Então, nós tínhamos um material muito bem feito, muito legal para ser colocado, né, para as crianças aprenderem. A gente sempre fala que precisa vir dali, que eles vão se tornar os adultos, e eles já precisam entender o que é a proteção animal, o que é não cometer maus tratos. E aí a gente teve, assim, bastante dificuldade de levar isso adiante, mas eu acho que isso é o importante, né? A gente sabe que, tudo bem, tem conscientização do trânsito, não muda totalmente, mas as pessoas passam a entender, né? E hoje eu falo que na causa animal, o que mais existe é a falta de informação. Então você vai falar sobre a castração, você fala, mas você não sabia que tinha castração gratuita? Não sabia. Ah, mas você não sabia? Não sabia. E principalmente nos lugares afastados, onde essa informação não chega, ela vai chegar de alguma outra forma, né? Com cartazes, com, né, panfletagem, com a criança que ouviu na escola ou na igreja e levou para casa. Então, eu acho que isso é a parte mais importante, realmente, conscientização, levar a informação, principalmente porque é crime. E é muito triste quando você chega num local, e aqui em Botucatu não acontece, da pessoa deixar ocorrer porque não tinha informação. Porque aqui em Botucatu, quando a equipe de maus tratos ela recebe uma denúncia, ela não vai até o local e já efetiva, né, uma prisão ou nada. Ela vai até o local, ela fala para a pessoa o que deve ser melhorado, o que está acontecendo, e dá a chance para a pessoa dela resolver aquele problema. Quando ela retorna, se ela não resolveu, aí sim é que, né, a pessoa é presa ou paga multa, esse tipo de coisa. Então, aqui realmente o trabalho está sendo feito da forma correta, que, a não ser que a situação seja absurdamente grave, aí realmente já é efetivo. Mas assim,
por que falta tudo isso? Porque a pessoa já aprendeu com a avó, com o avô, né? Já veio, né, de algumas realidades que eram muito diferentes antigamente, e ele fala, mas eu faço isso porque a minha mãe fazia, porque o meu avô fazia, minha avó fazia, e não pode mais, né? Então isso mudou, e é isso que as pessoas precisam entender, porque, lógico, a mudança, a gente não tem que achar que todo mundo já sabe o que mudou. Então, aí vem a informação, mas ainda falta tanto de todos esses setores que você falou, né? Executivo, legislativo, pessoas, a própria... Porque a proteção animal, por que ela não faz essa campanha? Porque não tem dinheiro, né? Então, assim, já, o dinheiro que tem vai para os animais. Então, precisa dessa união, de repente, de empresários, de pessoas que queiram uma cidade melhor para transformar isso em outdoor, em, né, vários tipos de coisas para que a informação chegue até as pessoas. E dentro do que o Kleber estava falando, da conscientização... Essa parte educativa, eu outro dia estava vendo uma propaganda na televisão, estava falando assim, não jogue lixo na rua. Eu falei, nossa, mas por que estão fazendo essa campanha? Será que precisa avisar o pessoal que não pode jogar lixo na rua? Jogue lixo no lixo, né? Infelizmente, tem que fazer, porque tem gente que não está ainda ligado que você jogando lixo na rua, tem gente que acha assim, vou jogar no lixo vou jogar na rua para dar emprego para a pessoa que varre. Tem gente que pensa assim ainda. Então vamos todo mundo morrer, né? Lógico que o pessoal jogando ou não jogando vai ter lixo, porque de alguma forma vai cair folha, alguma coisa vai sujar, né? Então a pessoa pensa assim ainda, né? De maneira muito retrógrada. Com as chuvas que nós estamos, né, nesse período é lindo, né? Porque aí entope tudo, aí é sofrimento para todo mundo, então é complicado. E aí, quando entra na causa animal, mais importante ainda. Então acho que o governo federal, o estado, municipal, as empresas deveriam ter esses anúncios em rede social, Instagram, na imprensa, né? Fazendo um trabalho de conscientização e informação. Porque tem muitas pessoas que não sabem que tem que castrar, né? Que se o animal tiver com algum tipo de, sei lá, aparentando isso ou aquilo, você tem que levar anualmente, lógico, como a gente faz. A gente vai lá fazer os nossos exames, o animalzinho também precisa disso. Então tem gente que coloca o animal no quintal e fala, animal para ficar aí no quintal cuidando, e eu vou colocando comida aí, tá bom, acabou. Quer dizer, não pensa nos cuidados do dia a dia, que o animal pode adoecer e tudo mais. Então esse tipo de campanha é muito importante porque tem gente que não se ligou ainda no básico que você tem que ter de informação e cuidar do animal. Tem gente que vai lá e a hora que a polícia chega por conta de uma denúncia, nem comida tem, nem água tem, né? E às vezes está preso de uma forma que ele não consegue nem se movimentar. Então é tão básico você saber que o animal ele precisa circular, ele precisa ter uma movimentação, como qualquer animal tem que ter, né? Não ficar preso em meio metro de corrente. Mas você tem que avisar isso às pessoas, ainda algumas pessoas não tem jeito. Então esse trabalho de conscientização é muito importante. E dentro dessa questão das ações da polícia, é importante dizer que muitas vezes a polícia foi lá já a primeira vez, ou a proteção animal foi lá, orientou a pessoa para ela tomar os cuidados, precisa fazer isso, se a senhora não tiver dinheiro tem que fazer aqui, buscar ali. E aí quando ela volta para verificar a situação, a pessoa não tomou nenhum tipo de iniciativa, deixou o animal do mesmo jeito, mesmo sendo avisada que poderia ser presa. Sim. A pessoa não leva a sério. Não. Então esse trabalho de conscientização tem que informar também, viu? Você tem que cuidar, senão que isso é crime. Então esse trabalho de educação e comunicação é muito importante. Acho que a gente tem que avançar muito nesse sentido, viu, Érica? Sim, esses dias eu estava conversando com o Pardini, porque eu falo, já é um avanço assim, significativo, Botucatu ter a castração gratuita. É muito bom, a quantidade de castração que a gente tem é absurda, porque quem precisou castrar um animal particular sabe quanto custa, de R$800 a R$1.500 uma castração, né? Além da castração gratuita, nós temos as castrações de custo reduzido, que são os acordos com as ONGs, protetores, para que a pessoa possa pagar um valor menor, mas não pegar um mutirão. Porque, às vezes, o mutirão é nas datas específicas. E aí, a sua cachorra vai entrar no cio muito antes, então não dá para esperar o mutirão. O certo é castrar. Então, existem essas formas, né? E as pessoas, elas precisam entender tudo isso toda essa logística, né? Como falou, não deixar para fazer na hora, não deixar para buscar
E isso é muito ruim, que a gente está falando. Ela teve a instrução, ela teve a oportunidade, mas parece que é proposital, né? E por não ter medo, não ter visto muitos resultados, e de repente hoje a gente está vendo muitos resultados, até às vezes de casos que a gente fala, puxa, tipo, terminou assim, né? E isso é legal, mas aí até o próprio comentário das pessoas, como eu falei, eles podem atrapalhar esse trabalho, porque a pessoa fala, foi preso, mas já está solto. Aí a pessoa fala, mas eu vou lá, só vou conversar e já estou solto. Mas não é só isso, a pessoa ela vai ter o nome sujo, vai ficar fichada, não é mais um réu primário, né? Então, assim, complica a vida da pessoa. Não é a questão, o ficar preso é só um detalhe, né? Tem todo o processo que você vai ter que responder e tudo mais, que não é bom para as pessoas. Então, e assim, até isso é importante entender. Esse casal mesmo de Vitoriana, que eram 2 jovens, que têm uma vida inteira pela frente, né? Então, assim, vai passar por esse processo de ser fichado, tudo. E às vezes, se você podia ter evitado, né? Então, eu falo, se você não está preparado para ter um animal, é como você não estar preparado para ter um filho. Não tenha. Porque ele vai gerar despesas, ele vai gerar cuidados que as pessoas vão ter que passar a entender, né? Que precisam ter, sim, esse cuidado. É uma vida. É uma vida igual a todas as outras. Até porque num primeiro momento parece ser muito mais na empolgação e naquela questão emocional, porque às vezes parte da criança, né? Eu gostaria de ter um cachorrinho e tal, e às vezes os pais, naquela coisa, tá bom, vamos agradar, mas é saber isso, né? Qual é a raça, qual é o porte que esse animal vai chegar, porque dá trabalho, você tem que alimentar, tem que levar a passear, vai ficar doente, tem os custos, tem os gastos, tem normal, então é bem isso, né? As pessoas ficam bravas, inclusive, não adianta. A gente não aprova muitas adoções, né? Às vezes, e as pessoas falam, é mais fácil, sei lá o quê, do que adotar da ONG. Porque a gente tem critérios que a gente já sabe o histórico. A gente já vive isso todos os dias. Então, assim, essa semana eu postei de um caso que o canil estava fazendo a adoção, porque é necessário, precisa, né, doar os animais que estão ali, senão não dá para salvar outros. E as pessoas, como você falou, vão na empolgação. Então, uma jovem com uma bebê vai lá, adotou o filhotinho, aí acho que a criança começou a ficar doente, não tem mais tempo pro cachorro, levou pra avó, né? A menina, a neta levou pra avó. Aí a avó me chama falando, olha, a minha neta adotou, não pode mais, trouxe aqui, mas eu também não posso. Aí, graças a Deus, o detalhe, animais chipados hoje, né? Então, hoje, quando você adota um animal do canil municipal, da ONG, todos eles estão chipados. Então, você não pode soltar, porque você vai ser encontrado. Então, assim, isso criou esse medo nas pessoas, graças a Deus, e elas pensam. Ao mesmo tempo, pode se tornar uma situação ruim, porque ela pode não soltar, mas não dar as condições mínimas para aquele animal que vai sofrer atrás dos muros. Mas são animais que a gente, de uma certa forma, tem como procurar, tem como encontrar. Tem o controle. Exatamente. Dá para ter um relatório. Então, isso já criou um medo. Então, é o que eu falo, são passos importantíssimos na causa animal que só passaram a ocorrer graças à intervenção de ter, né, os vereadores da causa animal e, claro, de ter o prefeito que resolveu apoiar por ver que tinham pessoas engajadas nisso, né? Então, assim, tudo unido virou uma coisa fantástica, uma situação que vai realmente ter um crescimento grande. A minha nova busca agora, como eu falei, a gente fala assim, existe o posto de saúde e existe a Unesp, existe o pronto-socorro. No posto de saúde, você vai para ver a sua saúde como está. Porque no pronto-socorro você só vai se você já estiver muito ruim, né? E na Unesp, normalmente, você vai encaminhado se o seu problema for grave. Então, esse é a minha busca agora, que é ter um local de atendimento primário para os animais. Então, é aquela coisa, ele pegou sinomose por quê? Porque não vacinou. Né? Ele tem uma doença do carrapato? Tem, mas uma doença do carrapato é super fácil de ser tratada, né? Basta o medicamento, mas precisa identificar a doença. Então, assim, existem coisas que a gente pode prevenir. E é facilmente, né, com a prevenção se faz. É muito mais barato. Então, a ideia hoje é buscar um local onde a gente e trazer recurso para que as pessoas possam ser atendidas na unidade básica, né? Então, passa ali com o animalzinho, com o filhotinho, ele seguindo todo o protocolo, esse cachorro dificilmente vai ter um problema. Mas saiu um tumor. E é uma coisa que eu queria falar que é importante. Agora, com tantas prisões, as pessoas têm me ligado desesperadas, né? Mas, olha, eu tenho um cachorro que tá assim, mas isso é maus tratos, entende? Então, assim, aí a pessoa me pergunta, olha, eu tenho um animal que tá com um tumor gigante, ele aparentemente tá muito magro, tudo. Falo, tá, mas tudo bem, vamos lá. Mas o local dele tá limpinho, tem água, tem ração, você tá levando para atendimento, você tentou alguma coisa assim, eu tô levando no médico, então não é maus tratos.
Porque quando a equipe vai até a sua casa, mesmo que alguém tenha denunciado, você comprova que você levou para atendimento, que você está dando uma medicação, que o local é limpo, que ele está protegido. Então, isso não configura maus tratos. Não é sua culpa o animal ficar doente. Exato. Quando é uma doença que a gente não buscou, né? Tipo, não é uma falta de atenção. Então, tudo isso é importante. E se as pessoas têm dúvida, podem perguntar. Elas devem perguntar, né? Porque é melhor ela perguntar, fazer uma pergunta boba do que deixar uma coisa ruim acontecer. Que gere esse medo, mas que é importante, né? Se a pessoa já está preocupada, se for por isso, se está aprendendo só porque o risco é da prisão e não pela consciência, mas que assim seja. Sim. Importante é o objetivo final, né, Érica? Até pegando esse gancho importante que você trouxe, a gente já falou bastante desses avanços de tantas conquistas. Disso tudo que você acabou de falar, essa é a prioridade zero para 2024, dentro do trabalho legislativo? É através de projeto de lei, dessa busca dentro da política, com emendas parlamentares? Agora, o seu partido também, que está muito próximo do governador, que é do mesmo partido. E se esse é o escopo do trabalho, o que você já pode projetar para 2024, Érica? Sim, o Centro de Proteção Animal, como eu falei, falta uma parte, né? O prefeito Pardini, num acordo, ali ele realmente se empenhou em nos ajudar, em encontrar a diferença que falta para que o Centro de Proteção exista, mas ele provavelmente não vai existir em 2024, ele vai começar em 2024, mas vai existir em 2025, e quando esse local existir, como eu falei, não adianta correr, né, colocar uma coisa na frente da outra. Quando ele passar a existir, sim, aí a minha busca é pelo atendimento da população de baixa renda para os animais, né? E esse essa pré-consulta, esse atendimento básico da saúde, que eu acho que é a coisa mais importante hoje. Senão os postos de saúde não fariam tantos trabalhos para levar as pessoas antes da doença, né? Então, o mesmo acontece com os animais. Então, algumas coisas a gente nunca vai prevenir, que é o câncer, né, que são algumas doenças que vão aparecer, mas muitas, 70% delas é possível prevenir. Então, é isso que a gente quer buscar, lutar, trazer não só para Botucatu, mas para a região, realmente transformar tudo numa referência do que é bom e pode ser levado adiante. E o atendimento básico é a minha próxima, assim, a minha próxima bandeira, a minha próxima luta, porque, como eu falei, a gente sabe que a população, não só a população de baixa renda, mas se o seu animal fica doente por algum motivo, ninguém tem lá um dinheirão guardado para poder levar o animal para atendimento. Mas quando a gente minimiza isso, a gente aumenta o poder de poder resolver o problema mais grave dos outros, né? Cris, sua pergunta para a Érica, para a gente fazer mais um intervalo e voltar para o último bloco do Estação Notícia de hoje. Com certeza. Eu acho que talvez um mecanismo, né, Érica, que a gente poderia ter é que esse animal, assim que ocorre ali a adoção e que ela, né, de certa forma, consegue o animal ou com alguém que ela pegou o filhote de alguém, sei lá, de alguma forma ela tem um animal em casa, passou a ter. Ela ter a responsabilidade e ter algum tipo de agenda que ela leve esse animal anualmente para uma verificação, porque eu até falo isso com relação às pessoas também, que elas anualmente, ou no mês do seu aniversário, ou de alguma forma, dela passar anualmente, sei lá, o posto ou o plano de saúde, você tem que passar aqui para dar uma olhada, né? E a pessoa ter essa responsabilidade também, né? Eu acho que os animais também deveria ser algo anual, de atualizar todas as vacinas e também você fazer um exame ali geral, porque às vezes tem alguma coisa que a pessoa não vai conseguir identificar, às vezes tem alguma coisa errada e ela não vai conseguir identificar. E passando por um atendimento, isso já seria possível. Não sei se é nesse caminho que você está pensando também, fazer um trabalho básico, vamos dizer assim. Os exames de rotina que todos nós temos, né, Cris? Para o animalzinho também. Afinal, ele não vai sozinho. E para o animal, gente, de uma certa forma, é muito mais simples, porque a doença que mais mata hoje é a parvovirose e a sinomose, né? A parvovirose, quando ele é filhote, a sinomose é durante toda a vida, pela falta da vacina V8 ou V10, que é uma vacina importada. Só quando ele é filhote, ele toma 3 doses. Depois é uma por ano. Então, é o calendário. Uma vacina, antes nós tínhamos a da raiva, que agora não é mais campanha, então pode dar se quiser, mas nós temos isso erradicado. E então, a mais importante seria essa para evitar essa doença que é a que mais mata animais hoje. A doença do carrapato, que ela é uma doença invisível. Então, você só vai notar quando seu animal debilitar. Então, assim, como prevenir essa doença? Hemograma. Então, toda vez que vai dar a vacina, colhe um hemograma.
não é diferente da gente, mas não precisa daquele monte de exames como os adultos, né, como as pessoas fazem. Então, assim, para o animal, daí colheu o hemograma, deu alteração, aí é necessário colher mais alguns exames. Então, assim, são coisas que, é o que eu falo, a prevenção vai ser muito mais fácil, né? E aí a gente realmente vai se preocupar, mandar para uma esfera maior só se for uma doença que não dá para controlar, que é, na maioria das vezes, o câncer. Mas, e assim, tomar cuidado com, claro, as coisas que ocorrem pela falta de atenção, que é o atropelamento, porque o animal estava na rua, sabe? Esse tipo de ação que daí foi causada pelo ser humano. E aí pela falta de cuidados com o animal. Então, e isso são as diferenças, né? Que são que a gente tem que ver que hora fazer o quê e quando. A gente vai fazer a última parada aqui no Estação Notícia de hoje, nesse bate-papo com a Érica Lial Thiago, a vereadora Érica da Liga do Bem, e a gente já volta para o último bloco, para o nosso encerramento também, e já saber das questões políticas envolvidas, né? Políticas partidárias, tudo aquilo que a gente pode também projetar e ver do cenário municipal para 2024 em Botucatu. Não sai daí, a gente volta já. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Um clube cheio de benefícios e vantagens exclusivas. Ganhe descontos em lojas e empresas parceiras. Receba assistência jurídica em diversas áreas. Ganhe facilidade no pagamento em procedimentos odontológicos e de estética facial. Além de descontos em consultas e exames médicos. Com a MIG, você se qualifica e ainda tem acesso às melhores vagas de emprego da cidade. Quer conhecer outros benefícios e vantagens? Acesse clubemig.com.br. Seja inteligente. Seja MIG. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Esteticar, seu carro merece ficar como novo. 22 anos, atendendo Botucatu e região, com uma equipe especializada e garantindo sempre o melhor serviço. Lavagens especiais, polimento e cristalização, higienização, hidratação e proteção dos bancos de couro, funilaria, pintura e martelinho de ouro, que desamassa sem danificar a pintura. Esteticar, o seu centro estético automotivo. Rua João Gotardi, 441, atrás do Campo do Inca. Telefone 3815-3497. Esteticar. Body Express, uma academia completa para cuidar da sua saúde. Equipamentos modernos, amplo espaço para a sua atividade física favorita, os melhores profissionais e uma equipe de excelência preparada para ajudar você a alcançar seus objetivos. Vá conhecer a academia mais equipada de Botucatu. Body Express, a sua hora, agora, no Boulevard Cidade. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. De volta para o último bloco aqui do Estação Notícia, edição especial de hoje, direto do nosso estúdio aqui no piso térreo do Shopping Boulevard Cidade, no centro de Botucatu. Você nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube do Agência 14 News, Facebook da Integração FM de São Manuel,
e na sintonia 87,5 da Estéreo Mix FM de Botucatu. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia, acompanhando as edições especiais do final de ano, aqui do Estação Notícia, o jornal online do 14 News, que volta para esse último bloco com um recadinho para você. Precisando de soluções em tecnologia? A Elete Informática traz para você os melhores produtos e serviços, qualidade para atender suas demandas. Microcomputadores para empresas, computadores gamers, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Atendimento a empresas. Compre sem sair de casa pelo site elete.com.br. Elete Informática. Segurança e experiência desde 1994. Telefone 3815-2078 ou pelo WhatsApp 991410408. Elete Informática. Último bloco, e a nossa entrevistada de hoje é a Érica Lial Thiago, a vereadora Érica da Liga do Bem, fazendo uma prestação de contas, né, de todo o seu mandato. Já são 3 anos do mandato como vereadora aqui em Botucatu, partindo para o último ano da sua legislatura na Câmara Municipal, fazendo projeções, né, expectativa para o ano que vem. Falamos bastante a respeito de projetos, ações, né, que saíram do papel e foram concretizadas, avanços na questão da causa animal, outros temas que foram trabalhados ao longo desse mandato. E a gente traz agora também uma questão do cenário político. No primeiro bloco, o Cristiano perguntou a respeito, né, dessa expectativa, daquilo que há de interesse. A Érica diz que, pelo menos por enquanto, claro, né, que tudo pode acontecer também, né, no dia a política muda muito. Por hora, a ideia realmente é continuar na Câmara Municipal. Agora, dentro do cenário político partidário, Érica, como é que você está vendo toda essa movimentação? Já começaram as discussões nos bastidores do partido a respeito da eleição municipal e essa proximidade agora, por ter do mesmo partido, o governador do estado de São Paulo? A gente enxerga, na verdade, eu acredito que o partido ainda não se engajou, né, nessa busca, porque o cenário está muito difícil de ler, então a gente tem que já começar a montar esse quebra-cabeça, como o presidente do meu partido fala, o Danilo, ele fala, é um quebra-cabeça para montar, porque você precisa começar a pensar em pessoas, escolher pessoas, precisa entender quem tem condições mesmo de pleitear isso, né? Estar no partido do governador realmente ajuda, melhora, né? Porque dá mais visibilidade, mas não significa que, né, seja o partido que manda ou qualquer coisa assim, como algumas pessoas falam. Eu acho que é só você acaba tendo uma ajuda nessa visibilidade apenas, né? E assim, mas eu acho que tá todo mundo bem parado, na verdade. Como eu falei, a gente não tá conseguindo desenhar nada. A gente não consegue ter a visão de como vai ser esse futuro até março. E março já tá aí, na verdade, porque daqui a pouco tudo para, né, por conta de Natal, Carnaval, e aí quando voltar já eleições. Então, assim, tá assustador, na verdade. Mas como eu não era da política, e para mim já foi assustador quando eu entrei, só quem é da política há mais tempo é que tá vendo todo esse cenário mudar, e é uma mudança absurda, né? Tudo isso da eleição do próximo ano são mudanças assim significativas e que vão trazer uma diferença em quantidade de votos, em número de candidato, até a forma como vai ser a contagem que mudou, né? E isso torna bastante mais difícil também para quem não vier lá de primeira, né? Entrar logo de cara, a repescagem vai ser bem mais difícil. Então, assim, tem muita mudança que vai ocorrer. Eu acho que os partidos já deveriam, sim, estar com reuniões, com várias coisas armadas, mas, como eu falo, eu sou uma iniciante. Eu só enxergo o que eu penso, né? O que eu acho, mas não é o que realmente a política trabalha. Então, eu também estou aguardando aí essas coisas. Cadeira garantida, Érica, no partido? Né, caso você realmente bata o martelo e decida, né, nesse período realmente que você tem que confirmar esse seu interesse, o partido deu as garantias e você tem a intenção realmente de continuar no Republicanos para poder se colocar à disposição mais uma vez para continuar na Câmara?
Sim, eu enxerguei no Republicanos, né, desde quando eu encontrei ali essa proposta no começo, um partido que realmente vai a favor dos meus ideais, e eu também, a favor dos ideais do partido, então eu não mudaria. É claro que não depende da Érica definir isso, porque os partidos, eles têm essa prerrogativa de tirar a cadeira de uma pessoa ou não, pedir para que ela saia. Então, assim, eu acredito que eu não vá fazer nada de errado até essa definição e, assim, pretendo sim continuar no Republicanos. Acho que quando eu entrei ele não era um partido forte, ele não era do governador, ele não tinha nada disso, mas ele já era um partido com ideais que realmente eram bons. E aí hoje a gente tem isso do governador e, assim, acho que só tem a agregar, de realmente ter mais recursos para trazer para o município, tudo isso ajuda, né? É muito bom. Então, eu pretendo realmente continuar candidata pelo Republicanos, não é uma ideia mudar. E muito feliz porque o Republicanos, ele é um partido que hoje tem investido muito na mulher. Muitos cursos, muitos treinamentos, ele realmente tem falado a importância de que a mulher não é cota, ela é necessidade. Então nós precisamos de mulheres que agreguem, né? Como a gente fala, não é mulher que vai puxar voto para homem, não. É mulher que faça a diferença para Botucatu, né? E o nosso maior sonho hoje das mulheres republicanas é que a proporcionalidade, que é 70-30, ela não é que é 70% homem e 30% mulher. Porque se tiver mais mulher, é no mínimo 30% de homens. Então, assim, que um dia essa proporcionalidade, ou ela seja 50-50, ou 70-30, para que a gente tenha 4 cadeiras de homens. Então, assim, são realidades que estão mudando, que está... mas como diz o Igor, e eu fico triste também com isso, que assim, só existe 4 mulheres dentro da formação do partido porque é obrigatório. E isso é triste, né? Então, assim, tem que buscar, tem que colocar, mas não é porque a mulher quer estar na política, não é porque faz diferença, é porque é obrigatório. Preencher um critério, né? Infelizmente. Então, as mulheres precisam, né, realmente falar, não, eu quero, eu vou, dá medo, eu sei, né, passei por isso, a gente não sabe, mas se eu tiver sem voto, eu vou passar vergonha. Mas e daí? Você não vai saber se não tentar. Então, assim, tem que vir, tem que tentar, tem que pensar, eu vou fazer a diferença, eu vou mudar. Então, é isso. Assim, eu além de continuar, eu pretendo, né, realmente conquistar mais mulheres para que elas venham disputar. Mas você vai colocar a mulher forte no seu partido? Sim, porque, na verdade, eu vejo que os homens têm muito isso, né? De não, aquele ali não vai entrar, porque senão eu não vou ser eleito, entendeu? Mas eu acho que é um risco que todo mundo tem que correr. E a gente tem que querer pessoas boas para governar a nossa cidade, para levar um legislativo bom, né? Porque sem isso a gente vai ser sempre a mesma coisa, sempre os mesmos, né? Ô Cris, eu confesso que fazia muito tempo que eu não ouvia, né, uma declaração tão legal, tão bacana e importante como essa. Porque quando a Érica fala assim, eu tô no partido porque tem os mesmos ideais, né, com quem eu me encaixo, a questão dos princípios, dos valores, porque geralmente dentro da política fala, eu tô nesse partido porque eu preciso de um menor número de votos para poder entrar, ou porque me ofereceu isso, e agora eu imagino que a procura por determinados partidos, ou ela vai ser maior ou menor, dependendo daquilo que você se coloca à disposição dentro do cargo. Hoje o governador, né, estando no Republicanos, quer dizer, a visibilidade é muito maior. Então, se algum marinheiro, vamos falar assim, de primeira viagem, quiser se aventurar, que partido você quer? Eu vou no partido do governador, porque tá na crista da onda, pode ser, né? Que tem um investimento maior, uma procura maior. Então, quer dizer, muda um pouco, né? Antigamente tinha muito mais isso, dessa questão da proximidade, dos valores, né? Dos critérios que você colocava dentro dos ideais. Depois de um tempo passou a não ser o fator primordial. E hoje a Érica traz de novo esse assunto em pauta que eu acho que deveria ser uma nota de corte lá em cima, viu, Cris? E a gente também analisa na questão seguinte, quando você tem essa proximidade, essas ideias que são parecidas, um ouve o outro, lógico que nem sempre todas as ideias vão bater, nem tudo a gente vai caminhar para o mesmo sentido, porque às vezes uma decisão aqui e ali ela é diferente, porque são pessoas diferentes pensando, né? A direção do partido, né? O vereador, o prefeito, o filiado, não é todo mundo que vai, até porque é partido, né? É para ter várias participações, várias ideias, mas tem uma linha de trabalho, né? Tem as suas diretrizes ali para que você siga
aquele trabalho. A gente acredita como missão isso, e princípios esses. Então, por isso que as pessoas caminham para o mesmo sentido, mas às vezes tem ideias divergentes também. Falando da Câmara para a Prefeitura, pode ser que algum nome da Câmara seja colocado para a Prefeitura também, né, para disputar o ano que vem, não sei. A gente já teve vereadores que disputaram a Prefeitura. Vocês entendem que algum nome possa sair dali? Porque tem aquela questão, o partido fica pensando no seguinte: se eu tirar esse vereador, né, e ele foi para a prefeitura, pode ser que ele não se eleja, e aí a gente perde um vereador, né? E aí tem essa questão também, mas também se a gente não indicar ninguém para a prefeitura, a gente nunca vai saber, né, se aquele nome pode realmente ter chances. Eu vi, entre os prefeitos que nós tivemos até agora, nenhuma mulher até hoje, assumiu a cadeira principal aí do executivo. O partido pode chegar no momento também indicar o seu nome, né? Como eu já ouvi falar da Alessandra Lucchesi, já ouvi falar da Rosiello, logicamente que nomes vão sendo cogitados, né? Tivemos várias candidatas já a prefeito durante a história, a prefeita durante a história aqui do município. Pode chegar no momento que o partido citar o seu nome também de alguma forma, como vice, ou como realmente candidata. Isso já chegou a ser cogitado alguma vez? O pessoal conversa sempre sobre isso? Como que você tem visto essas conversas de um dia, quem sabe, ter uma mulher ou alguém da Câmara, seja mulher ou homem, disputar a atual legislatura, disputar a prefeitura? Uma das coisas que eu admiro muito no meu partido é essa liberdade que a gente tem, né, de não aceitar uma imposição. Então, é importante, porque nesse cenário político de definir quem vai ser, eu acho que primeiro é a pergunta: você está preparada, né? Porque não adianta, eu não me sinto preparada, e aí eu sou obrigada a levar uma situação adiante que vai ser desconfortável. Então eu acho que eu realmente não sei não ouço falar de alguém da Câmara que vá, mas aparentemente talvez uma mulher, que é a Rose, acho que houve, né, realmente esse boato de que ela sairia candidata a prefeita pelo partido dela. E assim, nos outros casos, eu realmente não me prontifico, né, a ser uma candidata a prefeita, porque eu não estou pronta para isso ainda. Talvez um dia, mas hoje eu realmente acho que eu preciso aprender muito mais coisas para que eu possa fazer um bom trabalho para a população. E a Alessandra Lucchesi, sim, eu a enxergo como uma pessoa já pronta, porque também já veio, né, de uma legislatura longa, mas não sei se é isso que ela está buscando. Já esteve no executivo, né, como secretária de educação, conhece, né, como que funciona o dia a dia do executivo então, também. Tanto candidata a prefeita como candidata a vice, acho que ela é um bom nome realmente a ser pensado. E a Cláudia Gabriel também, né? Mas assim, a gente sabe que na história de Botucatu, nunca nenhum vereador se tornou um prefeito, independente de homem ou mulher, né? E assim, eu acho que muitas pessoas estão prontas e muitas não estão e vão colocar o nome à disposição. Então, aí vai da população realmente entender o que ela quer para Botucatu, né? Porque existe muito isso do que vocês falaram, da indicação por partido. Às vezes você vai entrar naquele partido porque você precisa de pouco voto para entrar. Às vezes você é um lado, né? Então, muito o que acontece, sei lá, eu sou PT, mas vou entrar pelo PSDB só porque lá no PSDB eu consigo a cadeira e no PT eu não conseguiria. Então, não vai a favor da tua ideologia. Ele vai fugir muito. E isso acontece absurdamente muito, né? Eu não sou a favor disso, né? Assim como eu sempre falo que a pessoa entrar como um candidato a vereador, ele já deveria realmente, se ele for eleito, continuar ali porque foi o que a população decidiu, né? Então, não gosto muito da ideia da pessoa subir a secretário, né? Tendo tentado a cadeira de vereador. Mas, como eu falei para a Cláudia, quando ela foi chamada, porque está no sangue dela, né? A Cláudia, como secretária da Educação, ela realmente precisava disso, porque ela
tem experiência nisso, o que não acontece em todos os casos. Mas, ok, é a política e ela é dessa forma, então a gente realmente tem que pensar em quem eu vou votar vai me levar uma representatividade e, assim, em quem eu vou votar, essa pessoa vai continuar ali porque eu dei, né, o meu voto para ela, para me representar. Então, tudo isso são pensamentos que não depende de quem se elege, mas sim de quem vota. Ainda dentro desse contexto, né, Érica, muitas vezes grandes projetos e grandes ideias não conseguem sair do papel porque às vezes no entendimento da Câmara aquilo pode ser uma prioridade, foi votado, passou, só que chega no Executivo, há outras prioridades também, muitas vezes quando tem uma questão de despesa, que tem um custo, isso acaba não avançando ou não acontece na velocidade que vocês gostariam. Claro que agora com essa questão da emenda impositiva, isso vai ajudar demais que muitas coisas saiam do papel de forma mais rápida. Agora, quem são também os grandes parceiros do seu mandato em relação a deputado estadual, deputado federal, na busca, né, para você ir lá, bater na porta e falar, eu preciso que você me ajude com tal emenda para você conseguir entregar aquilo para a população também que você espera? É como eu falo, eu sou uma pessoa muito fiel às coisas que eu acredito, né? Eu não mudo simplesmente porque é mais viável ou isso e aquilo. Eu sou muito da palavra, né? E desde quando eu comecei, como eu falo, a deputada Maria Rosa, que é uma deputada federal, ela me ajudou mesmo sem saber que a Érica teria a votação que teve, né? Ela acreditou e eu tenho muito apreço por isso. Então, a deputada Maria Rosas é a deputada em quem eu tento buscar ali os recursos, com quem eu tento trazer os benefícios para Botucatu. Aí, eu tinha, né, antes o deputado Wellington Moura, que acabou não se continuando ali, mas aí entrou o deputado Rui, que já tem trazido muitos benefícios para Botucatu, independente da Érica, né, através do partido mesmo, que é o Rui Alves, que é uma pessoa com quem eu quero caminhar, continuar caminhando, e o governador hoje, com certeza, né, é claro que para a gente chegar no governador, a gente vai ali pelos deputados também. E a gente também, dessa vez, teve muito apoio de muitos candidatos da causa animal, muitos que entraram deputados. Mas, né, eu sempre falo que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque os deputados eleitos pela causa animal, eles entraram, mas eles já carregam um grande fardo, que são, né, os locais onde eles vivem. Então, da própria causa animal, a gente já não consegue muito recurso, né? Então, assim, essa semana eu falei sobre isso, porque o vereador Palhinha, ele tá ali andando com um deputado que é o Rafael Saraiva, daí ele comentou com a Liga do Bem sobre a disputa de uma emenda, e a Liga do Bem participou, ela acabou ganhando, né, foram 30 colocados ali, ela ganhou em 6º lugar, o que foi para a Liga do Bem um número absurdamente bom, porque foram grandes ONGs do estado de São Paulo que participaram, e por isso eu falo, imagina quantas ONGs existem no estado de São Paulo. E, assim, só 49 tinham toda a documentação para poder participar de um pleito desse tamanho. E aí, dessas, né, apenas 30 conseguiram. Então, já é uma luta difícil. Então, eu falo, se você não tiver apoio, então não adianta, eu sou da causa animal, mas vou ficar só bitolada ali na causa animal. Não, eu preciso entender o que outros deputados tenham de proposta para trazer. Nós, esse ano, tivemos muito menos emendas destinadas para Botucatu e provavelmente no ano que vem a gente vai ter um tanto menos, por conta de algumas coisas que acontecem hoje no nosso executivo, que a gente já falou várias vezes, mas é importante salientar, da falta de gratidão, né? Porque, tudo bem, as pessoas falam, mas é obrigação dos deputados destinar a verba. Tá, mas para que cidade? Exato. Ele escolhe qual cidade ele quer mandar. Se ele não quiser mandar nada para nossa cidade, ele não vai mandar. Então, a gratidão, ela é importante nessa hora. E a gente peca muito nisso, nessa legislatura, nesse governo que nós estamos tendo, de não ter falado mais desses deputados que trouxeram benefícios para Botucatu. Talvez por, né, como você fala, ideologia partidária, muitas coisas que aconteceram, mas que em outros prefeitos trabalharam isso melhor. E aí a gente vai colhendo o fruto disso com o passar do tempo, que aí a gente vai vendo que elas foram diminuindo até não ter mais. O que é triste, né? Porque os municípios, eles precisam das emendas para fazer muitos trabalhos que só o executivo não consegue fazer. Cris, para a gente chegar na nossa reta final desse bate-papo de hoje, sua pergunta e os nossos agradecimentos também para a Érica por ter aceitado esse nosso convite, a gente organizar essa edição especial de final de ano. Com certeza, esse momento ele é muito importante porque a gente faz um balanço do ano, né? Até uma prestação de contas
que a vereadora faz, né, do seu trabalho, que ela faz direcionado à população, para que realmente as pessoas entendam, né, o que foi feito, o que não foi possível, o que vai ser realizado o ano que vem, tudo isso que a gente acaba abordando aqui. Então, com certeza é uma prestação de serviço e de contas também, né, do mandato da vereadora, com certeza. Agora, esse final de ano, nós estamos aí, né, nos momentos finais do ano, tem ainda mais algum trabalho que acaba sendo ajustado nesse fim de ano, né? Nosso programa está sendo exibido bem próximo ao final do ano. Tem mais alguma coisa a ser resolvida ou vocês já partem para alguns documentos já para o começo do ano que vem? Tem alguma coisa mais urgente que precisa ser resolvida, que tá no forno ali para sair? Quais são os próximos passos aí que vocês têm para realmente dentro do seu mandato aí desse finalzinho desse ano e comecinho do ano que vem? Final de ano sempre são as definições, então fechamentos, né, que a emenda impositiva, que ela teve um período para ser trabalhada, porque ela é indicada esse ano, mas é feita, né, efetivada no próximo ano, assim como as emendas dos deputados, assim como a LOA, tudo da prefeitura também está correndo agora, então está descendo bastante projeto ainda até o final do ano, importantíssimo para Botucatu, que precisa ser votado ainda esse ano, para que no ano que vem o que foi solicitado já entre como benefício. Para que as coisas aconteçam realmente. Isso, porque né? se ele for votado no próximo ano, só para o outro ano. Então, daqui para até a última sessão, talvez até tenha alguma extraordinária nesse período, por conta da pressa mesmo da aprovação dessas leis, para que elas possam ser vigentes para o próximo ano. Então, daqui para frente é uma correria do executivo com o legislativo para as aprovações das leis. Mas, para o executivo, acho que é um momento já mais de calmaria, né, tirando essas leis do executivo, porque agora é um momento só de agradecer, de manter alguns projetos ou requerimentos em dia para manter, mas os novos mesmo, as principais começam no próximo ano. Legal. Érica, mais uma vez, né, a gente agradece demais por você ter aceitado esse nosso convite, participando dessa série de edições especiais do Estação Notícia, o Jornal do 14 News aqui, para a gente debater aquilo que foi e o que vai ser assunto, né, no próximo ano também aqui em Botucatu. A gente faz questão sempre de trazer esses debates para que a gente aproxime ainda mais a população daquilo que está acontecendo na nossa cidade, né? Parabéns pelo trabalho ao longo de 2023, sucesso na caminhada para 2024 e aqui os microfones do 14 News, do Estação Notícia, sempre abertos para a gente poder trazer aquilo que realmente tem relevância e vai fazer a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado, ótimas festas de final de ano, que 2024 seja de ainda mais conquistas, né, e projetos aí em prol de toda a população. Obrigado mais uma vez, viu? Agradeço sempre, né, esse momento, a participação, poder falar com a população de uma forma maior, porque a gente tenta ali nas mídias sociais levar um pouquinho do nosso trabalho, mas é aqui que tudo, né, e de uma forma muito maior acontece. Então, agradecer imensamente o espaço e sempre que possível, né, e que for necessário, eu estarei por aqui e agradeço todo mundo que nos acompanhou até agora e que seja realmente um bate-papo muito proveitoso para a população. Érica Lial Thiago, a vereadora Érica da Liga do Bem, foi a nossa entrevistada dessa edição especial do Estação Notícia, uma retrospectiva, edições especiais desse final de ano de 2023. Agradecendo também aqui os trabalhos técnicos de Wilson Tavares Filho e na bancada do Estação comigo sempre, Cristiano Alves. Valeu, Cris! Obrigado a todos pela companhia e vocês aí continuam com a gente através do 14news.com.br. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Termina agora Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente às 4h20 da tarde.